Boa tarde, turma. Como é que vocês estão? Eh, Espero que estejam bem, né? Para quem está vendo aí a revisão de direito internacional. Bom, daremos sequência aqui no material e hoje, ao invés de passar matérias, né, de revisar o que os professores têm dado em sala de aula, eu resolvi trazer 4 exercícios sobre tratados internacionais, tá? Que é o tema que mais cai, né, nos concursos públicos e tudo, e nas provas também. E por isso eu resolvi trazer 4 questões aqui para resolver, tá? Vai ser bem rápido, tá? São 4 questões curtas, é só para a gente ter mais ou menos uma ideia do tipo de questão que é cobrada, tá? Principalmente na avaliação integrada, beleza? Então, deixa eu compartilhar o material aqui com vocês. Bom, vamos lá. Primeiro exercício. Em 14 de dezembro de 2009, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, por meio do Decreto número 7030. A Convenção codificou as primeiras regras a respeito da conclusão, entrada em vigor, interpretação e extinção de tratados internacionais. Tendo por base os dispositivos da Convenção, assinale a alternativa correta, afirmativa correta, né? Vamos passar para as alternativas. Alternativa A. Para os fins da Convenção, tratado significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre Estados ou organizações internacionais. Gente, é, essa aqui é uma alternativa, alternativa A é uma alternativa que confunde, tá? Porque ela parece ser certa, beleza? Entretanto, né, quando se fala para os fins da convenção, não se pode se dizer que tratado, né, significa qualquer acordo, beleza? Portanto, tem as hipóteses específicas de tratados internacionais, né, entre os estados ou organizações internacionais, beleza? Portanto, é, tem que ficar atento em palavras como qualquer, né? Esse tipo de palavra confunde a gente, né? E por isso não será essa alternativa, tá? Os estados são soberanos para formular reservas independentemente do que disponha o tratado. Bom, será? Vocês lembram do princípio da soberania? Né? Os estados são soberanos para formular essas reservas, né? Que nada mais são essas reservas nada mais são do que um estado deixar de aderir certa cláusula do tratado, né? Será que os estados são soberanos, né, para isso, independentemente do que dispõe o tratado? Então, essa alternativa também está equivocada, justamente pela palavra independentemente do que dispõe o tratado, tá? Portanto, essas palavras aqui, a gente deve tomar cuidado com elas, né? Qualquer, independentemente, né? Porque são palavras que fazem o enunciado estar errado, beleza? Portanto, é possível cláusula de reserva, né? Pela soberania dos estados, mas não independentemente do que dispõe o tratado, né? Então, não é toda a cláusula de reserva que poderá ser reservada por aquele estado. Alternativa C. Um estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em um tratado internacional devidamente internalizado. Gente, essa aqui é a alternativa correta, tá? É, a partir do momento que aquele tratado internacional ele foi devidamente internalizado, vocês não concordam que é, é o mesmo significado daquele pacta sunt servanda, lembram que o contrato faz lei entre as partes? O tratado, a partir do momento que é internalizado, faz lei entre as partes e, portanto, não poderá alegar que o seu direito interno, ou seja, que as suas normas internas, justifiquem o descumprimento daquele tratado, porque se passou por todo esse processo de internalização, é porque evidenciou-se, né, que aquele tratado ele não poderia ser descumprido. Portanto, correta a alternativa C, tá? Porque a partir do momento que esse tratado internacional foi devidamente internalizado, não se pode, tá? É incabível que direito interno seja invocado para justificar o descumprimento, tá? Desse tratado internacional. Portanto, correta aqui a alternativa C, tá? Vou até grifar aqui, beleza? Agora vamos só ler a D para entender o que está errado, né? Alternativa D.
Os tratados que conflitem com uma norma imperativa de direito internacional geral têm sua execução suspensa até que a norma ulterior de direito internacional geral, da mesma natureza, derrogue a norma imperativa com eles conflitante. Gente, isso aqui não tem nada a ver, tá? Até porque um tratado ele não ia ser feito caso seja conflituoso com norma geral de internacional, tá? Portanto, essa alternativa aqui não tem nada a ver. Bom, vamos passar aqui ao segundo exercício, né? Na relação entre o direito nacional e internacional, a teoria que entende que são sistemas independentes e distintos é a alternativa A, dualista. Será? Alternativa B, independentista. Alternativa C, unidade normativa. E alternativa D, monista. Gente, obviamente aqui a correta é a alternativa A, beleza? Independentista e unidade normativa, isso aqui nem é tópico de direito internacional, beleza? Eu passei em aula, né, as teorias que tem a dualista e a monista, não passei independentista e unidade normativa, até porque não existem essas teorias, tá? E a dualista é quando aquele Estado entende que o direito internacional ele é algo distinto das normas internas, ele é algo distinto do direito interno, de modo que o direito internacional e o direito interno eles não se comunicam, tá? Eles não são interdependentes, beleza? Portanto, aqui a alternativa, a teoria que entende que são sistemas independentes e distintos é a dualista, exatamente, porque a dualista entende que o direito nacional e o internacional eles são independentes e distintos entre si, beleza? Tá independentista e unidade normativa completamente equivocado, isso aqui nunca nem foi falado, né, em aula. Agora, a alternativa D, que é a monista, que é outra teoria estudada também. Ao contrário da teoria dualista, a teoria monista, ela sim, ela diz que o direito nacional e o internacional, eles são interdependentes e não são distintos, tá? Portanto, para a teoria monista, as normas internas, elas devem ser feitas respeitando as normas internacionais, tudo mais, tal, porque elas são interdependentes entre si e o direito internacional será aplicado tranquilamente no direito interno, beleza? Portanto, equivocada a teoria monista aqui, né? Porque é uma questão conceitual, né? Que nada mais é do que pergunta qual é a teoria, né? Então a gente precisaria saber o conceito dessa teoria e o conceito da teoria dualista é explicado no enunciado da questão, tá? Que nada mais é do que quando o direito nacional e o internacional, eles são independentes e distintos entre si. Beleza? Bom, agora vamos para a terceira questão aqui, tá? A declaração unilateral do Estado visando excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições de um tratado internacional é denominado A. Denúncia. B. Exceção de executividade. C. Reserva. E D. Renúncia. Gente, essa questão aqui é necessário atenção ao enunciado, tá? Portanto, deve ser grifado palavras como a declaração unilateral, tá, do Estado, visando excluir ou modificar efeito jurídico de certas disposições, tá? Não são todas as disposições, portanto, certas disposições daquele tratado internacional. É denominada, bom, denúncia, gente, equivocada aqui a A, tá? Porque nada mais é do que uma recusa prévia ao tratado e não a certas disposições do tratado, beleza? Exceção de executividade, nem eu sei o que é, porque isso nunca foi estudado no direito internacional, então aqui é uma alternativa para ser descartada, né? Bom, reserva, né, que a alternativa C é a correta. Vou até grifar aqui e já explico por quê. Primeiro, deixa eu explicar por que não é renúncia. Renúncia, gente, é o ato de simplesmente sair do tratado internacional, beleza? Por que é a reserva? Vamos lá. Bom, lembrem que eu expliquei isso, que existem cláusulas de reserva, né, que são as cláusulas certas disposições previstas naquele tratado internacional que um Estado, de acordo com utilizando, né, do seu princípio da soberania, ele exclui aquela cláusula, né? Ele exclui essa disposição, né? Ele deixa de aplicar em si mesmo, né, no seu estado, no seu país, aquela disposição prevista no Tratado Internacional pelo princípio da soberania. Lembrem-se, tá? Que isso é uma declaração unilateral, tá? Então, um Estado, ele não necessariamente ele deixa de aderir a um tratado. Ele vai aderir ao tratado, mas ele deixa de aderir certas disposições previstas naquele tratado. Isso é possível. É possível por conta do princípio da soberania, que é o princípio maior do direito internacional. Vocês lembram disso, né?
Agora, lembrem-se, pontos a ser destacado, declaração unilateral, tá? E certas disposições, não de todas as disposições do Tratado Internacional, beleza? Gente, deve ser lembrado também que a reserva, ela é prévia, tá? A reserva ela é feita previamente antes que o tratado passe a vigorar, beleza? Portanto, não há que se falar em reserva depois que o tratado esteja em vigor, né? Um país ele não vai poder querer excluir ou deixar de aplicar, modificar certas disposições previstas no tratado depois que essas disposições já estiverem vigorando, né? Portanto, essa cláusula de reserva é prévia, de maneira prévia, beleza? Antes do tratado entrar em vigor. Bom, vamos ao quarto e último exercício, rapidinho a revisão de hoje, né? 15 minutinhos só, só fazendo alguns exercícios com vocês. Vamos ler. Com relação aos tratados internacionais, assinale a opção correta à luz da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969. Vamos às alternativas. A reserva constitui uma declaração bilateral feita pelos Estados ao assinarem um tratado. Gente, completamente equivocado. Acabei de falar que é unilateral. Portanto, está errado aqui, porque por ser declaração bilateral. Os Estados não decidem não aderir a certas disposições do tratado. E simplesmente um Estado, baseando-se no princípio da soberania, baseando-se na soberania, né, nacional, ele deixa, né, de aplicar certas disposições. Então, é uma declaração unilateral. A reserva, ela é unilateral e não bilateral, portanto, equivocada, né? Alternativa A. B. Apenas o chefe de Estado pode celebrar o tratado internacional. Gente, alternativa completamente equivocada também. Lembra que eu falei que não irá atuar perante a sociedade internacional somente o chefe de Estado. Aqui caberia também ministros das relações, por exemplo, no caso do Brasil, não só o presidente Lula poderia celebrar um tratado internacional, mas diplomatas poderiam celebrar tratados internacionais, o ministro das relações exteriores poderia celebrar tratado internacional. Portanto, isso não é celebrar tratados internacionais não é de competência exclusiva do chefe de Estado, tá? Então, completamente equivocada a alternativa B, tá? Em que fala que apenas o chefe de Estado pode celebrar tratado internacional. Não, não é apenas o chefe de Estado. Alternativa C. Ainda que a existência de relações diplomáticas ou consulares seja indispensável à aplicação de um tratado, o rompimento dessas relações em um mesmo tratado não afetará as relações jurídicas estabelecidas entre as partes. Gente, equivocada, é claro que afeta, tá? Aqui diz que não afetará as relações jurídicas, mas a partir do momento que um Estado rompe relações com o outro, é óbvio que não existirá relações jurídicas entre esses Estados, tá? Portanto, completamente equivocada a alternativa C, tá? Em que diz que, em caso de rompimento de relação, não afetará as relações jurídicas, mas é óbvio que será afetada, beleza? O direito internacional é uma via de mão dupla, né? Tem que estar bom para os dois países, lembrem-se dos princípios, beleza? Agora, a alternativa D, né, que é a alternativa correta, uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado, beleza? Portanto, correta a alternativa D. Gente, por hoje é só. Deixa eu fechar aqui e voltar. É uma resolução de exercício bem rápida aqui, até porque eu, particularmente, como aluno, eu acho bem chato a resolução de exercícios, né? Então, eu trago poucos exercícios aqui de maneira bem rápida para que não fique cansativo, beleza? Espero ter ajudado de alguma maneira e lembrem-se que estou à disposição, né, para tirar qualquer tipo de dúvida, beleza? Grande abraço e boa semana.